E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do ENEM/PPL de 2021, que fala sobre energia. A questão diz o seguinte: o Brasil possui um nível de irradiação solar tão alto que mesmo no local menos ensolarado do país é possível gerar mais eletricidade solar que no local mais ensolarado da Alemanha, que investe muito no desenvolvimento e implantação de plantas fotovoltaicas. No ano de 2013, a quantidade de energia elétrica gerada em toda a Alemanha, a partir de células solares cuja eficiência média é de 15%, somou 30 mil gigawatts-hora de energia, em uma área estimada de 170 km². Por sua vez, no chamado Cinturão Solar Brasileiro, a irradiação chega a atingir 2.200 kWh por metro quadrado anuais. Uma alternativa de geração de energia elétrica nessa região é a instalação de células solares como as da Alemanha, que podem abastecer milhões de residências. No Brasil, nos últimos anos, o consumo médio residencial foi da ordem de 200 kWh anuais. O número de residências em milhões que poderiam ser abastecidas caso fossem instalados no Cinturão Solar Brasileiro painéis solares com área e eficiência equivalentes aos utilizados na Alemanha é mais próximo de... Para resolver então esse problema, a gente vai começar por esse valorzinho aqui que a questão me deu, a energia solar emitida por área no Brasil, nesse cinturão aí que a questão comenta. Ela me diz que é uma quantidade de 2.200 kWh, isso é energia por metro quadrado, isso é a área, isso aí é um valor anual, Então, por ano a gente tem essa quantidadezinha aí. É uma informação que é um pouco complicada às vezes do aluno entender, tá? Mas vamos lembrar que quilowatt-hora é uma unidade de energia e a área, a unidadezinha ali, metro quadrado, então área. Então, na verdade, esse dado é uma relação de energia por área, onde eu posso pegar e abrir essa informação em duas informações que ficam mais fáceis de trabalhar, e aí eu posso acabar resolvendo com regra de 3 depois, Então fica assim, ó. A energia que eu consigo obter é uma energia de 2.200 kWh para cada região, para cada área que eu tiver de 1 metro quadrado nessa região aí do Cinturão Solar Brasileiro, tá? Essa informação, então, eu abri em 2 dados para eu poder trabalhar. Agora eu vou fazer o seguinte, a questão me disse que a eficiência desses painéis é de 15%. Como assim? 2.200 kWh de energia é o que chega, vem do Sol e chega na superfície desse cinturão. Mas com os painéis utilizados na Alemanha, a gente só consegue extrair 15% dessa energia. Então é isso que a gente vai fazer primeiro. A gente vai ver quanto desse valorzinho aqui, quanto desse valor é o equivalente a 15%. Tá, senhor, como é que eu faço isso? Regra de 3, A gente pode botar aqui numa regra de 3 como sendo assim, Vou botar aqui embaixo, O valor total é 2.200 kWh. Esse é o valor de 100% da energia emitida pelo Sol nesse cinturão. Eu quero descobrir quanto equivale 15%, que é só o que eu consigo absorver com esses painéis. Então é essa energia que eu quero calcular. Aí a gente multiplica cruzado, A regra de 3, vamos lembrar, pega esse valor, multiplica com esse, e pega esse valor e multiplica com esse aqui. Então, multiplicando cruzado, vai ficar assim, E vezes 100 é igual a 2.200 vezes 15. Aquele 100 a gente pode cortar os zeros, simplificar 2 zeros desse lado com 2 zeros desse, porque aquele 100 vai passar dividindo no final das contas. Então a gente já simplifica para evitar qualquer problema aí, para evitar trabalho desnecessário. E aí a conta é 22 vezes 15. 22 vezes 15 tu vai encontrar 330 kWh. Esse é o valor, então, de energia útil, de energia realmente utilizada dentro aí desse procedimento com essas placas. Então vamos escrever aqui, Na verdade, então, eu utilizando as placas da Alemanha, a gente tem uma energia de 330 kWh, uma energia útil,
para cada área de 1 metro quadrado de painel. Tá? Então a gente vai manter a mesma relação, ó, diretamente para as células fotovoltaicas da Alemanha. Para cada 1 metro quadrado de célula, a gente consegue extrair no cinturão solar brasileiro 330 kWh de energia, que é a energia útil. Bom, agora o próximo passo é a gente pegar essa área estimada aqui de 170 km², que é a área usada lá na Alemanha, e fazer uma regra de 3 para descobrir quanto de energia a gente consegue extrair com essa área toda de painéis solares. Porque a questão fala, né, que a gente vai ter a mesma área e a mesma eficiência equivalentes aos utilizados lá na Alemanha. Sor, como que eu faço isso? Deixa eu escrever aqui no cantinho então, para ficar organizadinho para a gente. Olha só, a área total é de 170 km². Só que a gente tem uma relação ali de energia por área em metros quadrados. Então a gente tem que ajustar as unidades. Ou passar essa unidade para quilômetros, ou passar essa unidade para metros, que é o que eu vou fazer. Como que eu faço isso? Se a gente fosse passar de quilômetros para metros normal, a gente multiplicaria por 1000. Só que como é quilômetros quadrados para metros quadrados, a gente tem que multiplicar por 1000 ao quadrado. E 1000 ao quadrado, né, é a mesma coisa que 10 na 6. A gente tem que multiplicar então por 1 milhão. Tá? Essa é a relação para fazer a conversão. Logo, a nossa área em metros quadrados equivale a 170 vezes 10 na 6 metros quadrados. Eu vou dar mais uma ajustada nesse número e vou escrever ele como 1,7 vezes 10 na 8. Né? Eu arrumei ele, botei ele em notação científica, só para esse número ficar um pouquinho menor, senão a gente vai trabalhar com números muito grandes. Não tem necessidade de fazer isso se tu não quiser, pode usar ali o 170 vezes 10 na 6, que vai dar o mesmo resultado se tu usar a matemática certinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer uma regra de 3, então, com isso aqui. Ó. Fazer uma regra de 3 com este número aqui, 330 para 1. Como assim? Ó? Eu tenho uma área de 1,7 vezes 10 na 8 metros quadrados. Eu quero saber quanto de energia eu consigo produzir com essa área. Né? Então a regra é essa, 330 para 1 metro quadrado, quanto que eu consigo com todo aquele valor. Mesma coisa, né? A regra de 3, ó, multiplica isso aqui com isso e multiplica isso aqui com isso aqui. Ó. Multiplicação cruzada, E vezes 1 vai dar E, bem tranquilo. 330 vezes 1,7 vezes 10 na 8. Aí não tem jeito, tem que fazer essa continha, tem que fazer essa matemática. E tu vai encontrar então o valor de 561 vezes 10 na 8 kWh. Essa então é a energia total anual produzida pelo Brasil se fosse instalado painéis solares nessa região do cinturão solar brasileiro, né? Se fosse instalado 170 km² de área de painel solar, conforme aconteceu na Alemanha. Tá? Então, energia anual total, só para a gente entender do que se trata esse valor. Só que vamos entender a problemática da questão, né? A questão ela quer o número de residências. E ela me diz que cada residência no Brasil gasta uma quantidade na ordem de 2.000 kWh anuais. Eu vou pegar esse valor e antes de fazer qualquer coisa com ele, eu já vou colocar ele em notação. Então a gente sabe que esse valor é 2 vezes 10 na 3 kWh por ano, né? Anual. Que cada casa gasta no Brasil. É uma média que eles fizeram, né? Então o que a gente consegue entender? Eu tenho a quantidade de energia total produzida anual e eu tenho quanto cada casa, mais ou menos, no Brasil gasta. Eu vou pegar esse valor, então, e eu vou fazer uma divisão. Eu vou pegar e vou dividir esse valor, que é o valor total, pela quantidade de 2 vezes 10 na 3 kWh. Por quê? Fazendo essa divisão, eu consigo encontrar, então, quantas casas brasileiras conseguem ser alimentadas com essa energia total que seria produzida. Vamos lembrar que quando a gente faz uma divisão, né, onde tem potência de 10, a gente pega esses dois números e divide normal. Então fica 261 dividido por 2, isso vai dar 280,5.
A potência de 10 tu repete a base e lembra, né? Tu vai pegar esse expoente e tirar esse aqui, ó. Então tu vai fazer 8 menos 3, que é a regra da divisão de potências que a gente tem na matemática. 8 menos 3 equivale a 5. Então o expoente aqui é 5. Isso é o total de casas que eu consigo abastecer. Olhando as alternativas, mais ou menos tu já vê que resposta que dá, né? Tu já consegue ver ali que isso vai dar ali na resposta da alternativa C. Mas professor, por que não tá dando exatamente igual? Porque a questão, ela me pede na ordem dos milhões, né? E na ordem dos milhões, lembra que milhão é 10 na 6, a potência equivalente a ele. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode ajustar isso aqui botando numa potência de 10 na 6, fazendo a vírgula andar uma casa para a esquerda, vai ficar 28,05 vezes 10 na 6 casas. E aí esse 10 na 6, ó, ele representa isso, esse 10 na 6 representa o milhão. Então é o equivalente a 28 milhões de casas alimentadas por ano com essa energia do cinturão solar brasileiro. Por isso que a resposta acaba dando então a alternativa C. Alternativa C, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!